Olá, sejam bem-vindos à Luz do Evangelho. Esse momento onde nós temos a possibilidade de analisarmos à luz de Jesus lições maravilhosas do nosso querido Emmanuel, psicografados pelo Chico Xavier. Hoje falaremos sobre o livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 21, intitulado Compreendendo. E Emmanuel traz uma referência muito interessante de Paulo de Tarso, no capítulo 4, versículo 7, dizendo: temos, porém, este tesouro dentro de potes de barro, porque o poder de Deus, ele precisa ser grande, né? Vamos dizer assim, precisa ser provado. E o poder vem de Deus e não do homem. Então, quando nós temos Paulo de Tarso no momento de perseguição, imagina, doutor, os cristãos naquela época sendo perseguidos e tendo que ter fé. O que o senhor poderia trazer para a gente nessa visão? Quando o Paulo analisa essa situação, ele está vendo exatamente as falhas humanas, o quanto a gente ainda é pequeno. O Emmanuel vai dilatar isso, dizendo que tem que compreender as nossas falências e procurar trabalhá-las. Quando ele diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, é que nós trazemos dentro de nós duas situações. O vaso de barro, ele pode ser trabalhado e se transformar num barro muito duro, difícil de ser quebrado, ou num determinado momento ele pode quebrar. Basta deixar cair, o nosso tesouro se esvai, nós perdemos, né? Agora, vamos analisar o seguinte, na sequência, né? Para que o poder de Deus seja excelente, que seja a excelência do poder de Deus e não a excelência do nosso trabalho. Eu fico pensando, por exemplo, uma criança que nasce, os pais investem tanto nela, têm paciência, tolerância para que a criança possa crescer e ter uma série de dificuldades a serem superadas. A mãe vai ensinar a fazer tarefa na escola, vai ajudá-la a atravessar a rua, vai fazer tudo para proteger essa criança, que ela é um vasinho extremamente frágil, então precisa de muito cuidado. E essa criança cresce, lógico, com seu esforço, vai estudando e se transforma num doutor, né? E aí ele vai achar que ele é senhor absoluto de tudo. Eu consegui chegar lá e eu sou a excelência do meu trabalho. Olha, menos. Porque, a bem da verdade, ele fez o seu esforço, conseguiu fazer um trabalho muito bom, mas e o resto que esteve nos bastidores atrás? Que eu diria que seria a excelência do produto, excelência da força, do poder. No plano espiritual, os espíritos amigos avalizaram uma reencarnação. Chegar aqui, ter uma família que vai cuidar, principalmente uma mãe que vai gerar esse espírito, dando-lhe a possibilidade de um corpo, depois vai conduzir para que ele cresça e tenha a sua individualidade. Todo um processo do Estado, da nação, para que essa criança tenha o estudo. E se ele chegar lá em cima, ele tem que olhar para trás e dizer: olha, eu estou aqui, realmente fiz muito esforço, consegui, mas graças a muita gente, até espíritos amigos e, acima de tudo, a permissão divina. Aí sim, nós vamos compreender que nós estamos fazendo coisas maravilhosas, mas graças à ajuda de muita gente, principalmente de Deus. Mas eu quero que o Rodrigo analise uma outra situação muito interessante. Porque, a bem da verdade, o Emmanuel vai dizer que nós temos que enaltecer esse esforço, essa inteligência, esse trabalho, essa fé até que a gente adquire, mas tem uns entraves, que são exatamente as tentações, para que a gente caia do pedestal e acabe se perdendo na trajetória do tempo.
E é uma referência muito interessante que Paulo traz, né? Essa análise principalmente do vaso de barro, porque vaso de barro naquela época era algo muito comum, muito barato e muito fácil de ser quebrado. Então muitas vezes a gente reclama de que eu não vou progredir porque eu não tenho tempo, ou eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho ainda conhecimento, não tenho capacidade, ainda tenho todas as perseguições, as más tendências. Então assim, eu não sou uma pessoa tão boa, sou um vaso muito do ruinzinho, né? Então como que eu posso ajudar alguém? E aí por isso que ele faz essa referência de que a excelência ela vem de Deus, ou seja, todos nós, independente de como somos e do nível que nós estamos, nós temos inerente a cada um de nós essa capacidade latente de amar, de perdoar, de progredir, porque isso não é nosso, isso é de Deus. Então essas capacidades que ele fala, que é a capacidade da inteligência. Quantas pessoas não existem que a gente conhece que tem uma inteligência absurda, mas que moralmente ainda não são muito elevados? Ou seja, a capacidade está ali. Então, esse poder é como se fosse a flama, a chama ardente dentro de cada um de nós para que a gente supere essas más tendências, esses vícios. Então, se nós tivermos ali o labor, o trabalho, seja ele no bem, independente de quem somos quem somos, mas se a gente tiver ali o mínimo do esforço, esse poder de Deus, que é garantido como perfeito, vai fazer com que a gente progrida. Ou seja, Deus nos criou para que a gente, do átomo ao arcanjo, tenha todo esse progresso e é uma lei natural. Todos nós chegaremos a isso. Então nós não podemos, em situação nenhuma, duvidar. E quando a gente olha para o passado, antes de Kardec, ali, um pouquinho depois da Igreja Católica finalizar ali com aquele processo de perseguição às bruxas, da Inquisição, até então nós tínhamos muitas pessoas no passado tendo um progresso individual. A pessoa entrava lá numa caverna, ficava 30 anos para progredir, fazendo uma análise de si, conhecendo, né, o eu interior, e aí ele tinha um discípulo que tinha outro discípulo, um passava para o outro. Quando Kardec surge, aquilo é para todo mundo. Então assim, a gente precisava globalizar a informação. E o que Kardec traz? Ao invés de todo mundo ter que ficar 30 anos dentro de uma caverna para poder progredir, vamos trazer aqui o grande auxílio dos espíritos. Então, a mediunidade, principalmente ali como trabalho, ela surge como ferramenta. Então, ter mediunidade ou ter essa capacidade anímica que propicia um trabalho no bem, por exemplo, ela é independente de moral. Qualquer pessoa pode ter. Isso também é uma grande ferramenta para que a gente, com o auxílio dos espíritos superiores, possamos trabalhar no bem cada vez mais. Ou seja, algo que precisa também ser dado a devida atenção, porque muita gente fala, eu não vou trabalhar porque eu não sou uma pessoa boa ainda. Então até quando a gente vai esperar ter uma condição de ser bom o suficiente para começar a trabalhar? Lembrando que Jesus advertiu com muita propriedade, vigiai e orai para não cair em tentação, porque tentação existe. Tomás de Aquino fez referência aos pecados capitais. Pecado, em tese, didaticamente, nós poderíamos dizer todas as vezes que nós infringimos a lei, nós estamos pecando, né? E ele relacionou 7 pecados, que eu acho que botou pecados capitais, que são capt, vem de cabeça, né? Então, são os pecados cabeça dos outros. E ele vai relacionar, primeiro, ele vai falar sobre a soberba, né? Que é o orgulho, aquela pessoa que, ao invés de ter humildade e ter consciência da sua limitação espiritual e procurar trabalhar esse lado do comportamento, da identificação da proposta crística e viver os mandamentos, a pessoa se sente orgulhosa, né? Eu sei, eu posso, eu não tenho que seguir nada disso. Então isso já é muito complicado. O segundo elemento é a avareza, que é a pessoa que é muito apegada à matéria, né? É o egoísmo, a pessoa que só pensa em ganhar dinheiro e ficar rica, e daí ela começa a se complicar, porque o maior entrave do nosso progresso é o egoísmo. O terceiro elemento é a luxúria. A pessoa quer o prazer sexual e vai atropelando, sem pensar nas consequências, no respeito ao outro. Então, é muito complicado. Sexo é livre? Sim, desde que haja uma conivência. Mas muitas pessoas também não respeitam o sentimento do outro e vai se complicando.
que é um outro pecado, porque a gente tem que respeitar o outro. A gente não gostaria que o outro fizesse isso conosco, então que não façamos com ela. Quarto elemento é a inveja. A inveja é um sofrimento pelo sucesso do outro. Você imagina que coisa mais triste? Eu fico triste de ver o outro ter sucesso. Meu Deus, isso é inveja. Parece um absurdo que a pessoa fique triste porque a outra tem um sucesso. Quando a gente deveria aplaudir. Quando a gente escuta um amigo falar assim, meu filho passou no vestibular. Logo vem aquela tristeza, e o meu não consegue passar. Olha, deveria pular no pescoço do amigo, derrubá-lo, montar em cima e se alegrar com o sucesso do filho. Passou ótimo. Ou a pessoa diz, eu comprei um carro muito legal. Aí vai dizer, meu Deus, eu não consigo ter um carro desse. Vamos alegrar com o carro bonito, a casa, ou qualquer um sucesso do outro. Outro elemento dos 7 pecados capitais, é a gula de comida e de bebida. Às vezes a pessoa quer se mudar, se transformar, mas entra no alcoolismo. Moralmente é um dos elementos que mais complica a vida da pessoa, é o alcoolismo. Porque a pessoa embebedada, ela perde o chamado superego, né? Ela deixa de fazer ali um bloqueio nas suas atitudes infelizes, porque o álcool libera para a pessoa fazer tudo. E aí ele vai fazer tantas absurdidades como um jovem que bebe, atropela uma família e mata pessoas da família, como eu já cansei de ver. E depois vai pensar, meu Deus, por que ele bebeu a tal ponto? Deveria se policiar nesse sentido. Não, se eu beber um pouquinho só, ou se eu vou dirigir, não devo beber. Mas a pessoa bebe, come e depois vai sofrer as consequências. Um outro elemento que atrapalha a nossa vida é a ira. A pessoa irada. E chega ao extremo da crueldade, arma um esquema para violentar o outro. Meu Deus, onde já se viu violentar o outro? Nós temos, pelo contrário, ser solidário, ajudar o outro e não ser cruel com ele. E o último elemento, que é a preguiça, que é uma doença terrível, no meu ponto de vista. E não é preguiça só de não trabalhar. Porque às vezes a pessoa não trabalha, vai para o farol, para a esquina, pede esmola e ali acaba comendo e vai vivendo longamente. Mas é a preguiça de estudar sobre o caminho. Jesus é o caminho. Então, estudar sobre os preceitos crísticos, sobre os mandamentos que orientam a nossa trajetória de felicidade. É a pessoa que não se incomoda, não se preocupa com isso, que na interpretação das grandes almas é a pior preguiça que existe. É essa de não querer conhecer os preceitos, os parâmetros que nos regem a vida no plano físico e no plano espiritual, para fazer com que nós sejamos um dia seres perfeitos. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado com esses envolvimentos com as nossas sombras, permitindo que a gente agrida a lei e depois sofra as consequências. Não é, Rodrigo? E assim, eu vejo muito a questão do trabalho como talvez uma forma de fugir um pouco dessas nossas tendências, ou seja, deixar um pouquinho de lado essa condição de ser vaso de barro, porque muitas vezes a gente foca só naquilo que nós somos e como Emmanuel traz muito claramente, o trabalho ele edifica, o trabalho ele dá essa oportunidade desse Deus brotar ali e a gente consegue sair um pouquinho, ou seja, se eu tiro algo da minha cabeça eu tenho que colocar algo no lugar, então o trabalho edificante ele vai preencher um pouco dessas lacunas, né? E a cabeça ela tem que estar sempre ocupada. E muitas vezes a gente fala assim, não tenho condições de trabalho, mas poucas coisas que a gente pega para fazer, a gente tem essa possibilidade de receber o auxílio do nosso protetor, do nosso amigo protetor, né, o espírito de luz, ou qualquer um que a gente, independente da religião, que a gente acredita que tem ali o anjinho, né, falando no nosso ouvido. E durante algumas situações a gente pode ver exemplos muito interessantes. Um tempo atrás a gente fazia o evangelho na casa de algumas pessoas que não podiam ir no centro, né? Então a gente fazia visita de 2 em 2, pessoas que estavam acamadas, fazia o evangelho na casa delas. Então a gente saía numa segunda-feira à noite, visitava uma casa, abria ali um pedacinho do evangelho e fazia prece ali, ia para outra casa, abria o evangelho e fazia ali também o trabalho.
A gente fazia visita em mais ou menos 5 casas numa segunda-feira. E tinha uma casa, e eu abri o evangelho, caiu lá numa lição, acho que eram os órfãos. Tudo certo, passamos cada uma de um jeito. Na segunda semana fomos, tudo diferente, caiu naquela casa, abriu os órfãos. Segunda vez. E eu sou muito atento a essas coisas. Terceira semana, passou naquela casa, abriu os órfãos. Terceira seguida, ou seja, todas diferentes. E aquela 3 semanas. E eu ia com o meu pai, eu falei, pai, tem uma coisa muito estranha, porque 3 vezes abrindo no mesmo lugar, esse povo deve estar achando que a gente, né, tá tentando forçar alguma coisa ali. Chegou na 4ª semana, passamos nas casas tudo diferente. Quando chegou naquela, eu falei assim, agora vocês não me pegam, eu vou abrir do outro lado, que era no começo do evangelho, eu vou abrir no final. Então fizemos a prece, peguei no final, abri, a hora que eu olhei o evangelho de ponta cabeça, virei os órfãos. Falei, nunca mais eu vou questionar qualquer informação de espírito de luz, porque se a gente se coloca ao trabalho, à disposição, a gente tem que fazer o que eles querem. Nós já tivemos situação de pessoas fazendo Alta de Souza, de passar perto de uma favela, olhar uma casa muito necessitada, a pessoa pensar, eu tenho que ajudar ali, né? Não posso pedir algo. Falou, não, mas eu vou, se eu estou aqui eu vou pedir. A pessoa foi lá, bateu palma, passou um pouquinho, veio uma pessoa meio desconfiada, né? Saiu lá, falou assim, estamos fazendo a campanha Alta de Souza, né? A gente veio aqui recolher alimentos, se você tiver uma roupa, um alimento, qualquer coisa que puder doar, né? Vai ajudar bastante quem tiver necessitado. E a pessoa entrou, falou, só um minutinho. Daí a pouquinho ela trouxe uma lata de óleo, chorando. Aí falou, mas o que aconteceu? Ele falou, só eu estava com a corda amarrada ali que eu ia me enforcar. Aquele momento que ele foi pedir uma lata de óleo, a lata de óleo salvou a vida daquela pessoa. Então assim, se nós estamos prontos para o trabalho, independente de quem somos, a gente pode ser a pior pessoa do mundo, mas se a gente se coloca à disposição da espiritualidade, a gente é sim ferramenta de luz. Porque, novamente, Deus é aquela luz dentro de nós e Ele opera dentro de nós, né? A gente vai servir para alguma coisa. E obviamente que sendo eu um machado mal amolado, a espiritualidade vai dar uma amolada para a gente pelo menos conseguir cortar bem uma lenha, né? Então nós recebemos também esse apoio da espiritualidade. Então acho que muito do que Emmanuel fala ali você é um vasinho, né? Fraco, um vasinho que vai quebrar. Mas se você tiver pelo menos disposição, né, a deixar esse tesouro brotar, ele vai surgir e, consequentemente, a gente vai ficar cada vez mais forte. Você me faz lembrar de quando eu era moleque, né? E eu comecei a puxar enxada com 4 anos de idade. A gente carpia mesmo para valer, morava em sítio e nós trabalhávamos muito. E sempre a gente amolava a enxada, ela ficava brilhando, né? Mas tinha aquela enxada que estava largada lá no canto, que estava enferrujada, não adiantava nem querer amolar, ela não servia para nada. Embora até fosse de melhor marca do que aquela que a gente estava trabalhando. Então, o que a gente percebe? Que aquela enxada que está sempre ativa, ela não enferruja. Ela está sempre amoladinha e cortando muito bem. Aquela que é largada de lado, ela enferruja e acaba não servindo para mais nada, a não ser para poluir o ambiente. A mesma coisa a espiritualidade faz conosco. Hoje eu estava passando visita e uma senhora me perguntou, acompanhante do marido que estava internado lá comigo, disse, Aguinaldo, você que é espírita, eu sou evangélica, mas a gente tem assim, algumas dúvidas em relação a algumas coisas. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o que significa Espírito Santo. Aí eu fui falar para ela que o Espírito Santo é um espírito superior, um espírito já dotado de muito conhecimento, de muita bagagem espiritual e que é responsável pela nossa vida aqui na Terra, que nós todos temos um anjo guardião, ou seja, um espírito de luz ou um Espírito Santo que nos custodia, como aquele pai que faz tudo para que o filho não venha sucumbir diante das dificuldades. Mas que isso é uma situação universal. Todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem um espírito protetor. Mas acontece que nós precisamos também nos adequar a essa proposta divina, obedecendo aquilo que o Espírito coloca para nós, muitas das vezes em forma de intuição e muitas das vezes em forma de estudo. Então eu fui dizer para ela que a vida não começa no berço nem termina no túmulo.
somos espíritos que trazemos uma bagagem muito ainda a ser reformulada, a ser aprimorada do passado. Ninguém se faz espírito de luz, espírito sublimado, um espírito puro como Jesus, numa existência. Nem duas. Do homem para cá, como ser humano, nós já reencarnamos mais ou menos 6.000 vezes. Essa é 6.001. E ainda somos um poço de limitação. Não temos nenhuma virtude ainda. Porque virtude não existe meia virtude, existe virtude por inteiro. Ou eu sou humilde ou não. Aí eu sou meio humilde, então não é. Eu sou meio honesto, não, então não é honesto. Então não existe nenhuma pessoa, em tese aqui, como espírito imperfeito, que tem uma virtude. Tem meia, entre aspas, virtude que não pode aceitar como uma virtude por inteiro. Então nós estamos sendo envolvidos pela espiritualidade, por Deus, na sua infinita e restrita misericórdia, nos permite reencarnar quantas vezes necessárias forem, para nós chegarmos a ser um espírito puro, como é Jesus. Que esse é o nosso fanal. Se Deus é perfeito, não poderia nos criar para sermos imperfeitos. Deus é perfeito, nos criou para sermos perfeitos. Agora, isso não se consegue em uma nem em milhares de reencarnações. É necessário a gente entender que isso é em aberto. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Lógico que essa semelhança é aquela centelha divina que está dentro de nós, que nos direciona para nós sermos perfeitos um dia. Mas para que a gente atinja uma perfeição relativa, demanda muito esforço, muito tempo e muita dedicação. Nós estamos aqui tentando blindar o nosso vaso, ou seja, permitir que as sombras do passado não venham interferir na nossa vida de hoje. Por isso é muito importante que a gente adquira força, coragem, ânimo, entendimento, para termos uma boa conduta nessa existência, para desencarnarmos bem melhores do que nós reencarnamos aqui. Para na próxima existência justificarmos a colocação de Jesus. Se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? O plano espiritual está esperando de nós grandes feitos. Mas hoje nós temos pequenas causas e sucumbimos nelas. Como é que nós vamos ter condição de amanhã ou depois abraçar uma grande causa, como as grandes almas missionárias? Lógico, um dia isso vai acontecer, mas vai depender essencialmente do nosso esforço de hoje. O Evangelho já fala, né? Porque quando a gente tem o mau pensamento, e muitas vezes a gente não faz o mal, a gente já errou. A gente só vai ter a virtude quando a gente nem pensar nele, né? Aquilo não faz parte, não passa pela nossa cabeça, né? Então isso seria vencido e a gente está bem longe disso ainda, né? E como o Dr. Agnaldo disse, né, muitas vezes a gente fica preocupado nas montanhas. Aquela montanha que eu preciso transpor, aquilo que eu preciso alcançar, aquilo que eu preciso fazer. Só que a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedra, nas pequenas pedras do dia a dia, nas pequenas ações. E quando o Emmanuel traz essa importância do trabalho e do convívio com a espiritualidade, a gente tem aquela frase, né, que acho que faz parte até de uma música: se malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem por malandragem. Porque o quanto isso nos transforma e o quanto a gente tem de benefício para poder ajudar, mas ser ajudado em primeiro momento, é algo transformador. A gente vê pelo Evangelho no Lar, 15 minutos que a gente se dispõe dentro de casa, a gente faz do nosso lar uma abóboda de luz, a gente transforma a atmosfera, porque aquilo vira um ponto de encontro. Então muitas vezes a gente acha que o trabalho é árduo, que é muita coisa, que é muito difícil, e não, são pequenas coisas. É um sorriso, é uma palavra, é um momento de atenção que a gente dá para alguém, é um olhar. E muitas vezes a gente erra nessas pequenas coisas e passa a vida empurrando tudo com a barriga, achando que a gente tem que ser muita coisa. Somos pequenos vasos de barro, somos ainda muito frágeis, mas temos o grande tesouro de Deus dentro de nós, né? E esse ânimo que os Espíritos nos dão. Então, gostaria de deixar aqui o agradecimento a todos que participaram. Convidá-los para que na próxima semana também possam estar novamente conosco no próximo capítulo, onde nós abordaremos um pouquinho mais
dessas lições tão maravilhosas de Emmanuel.